Olá, boa noite. Estamos ao vivo, mais uma noite aqui no canal Rita Magalhães. Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Boa noite. Estamos ao vivo em mais uma noite aqui no canal Rita Magalhães e você é o meu convidado. Boa noite. Estou aqui compartilhando com algumas pessoas para que elas sejam abençoadas. Olá, boa noite. Estamos aqui ao vivo. Boa noite. Uma noite abençoada. Isso aí, Fatinha. Boa noite para todos vocês. Vamos compartilhar essa live para que mais pessoas sejam abençoadas, para juntos aprendermos com as mulheres da Bíblia. Eu te incentivo a compartilhar essa live com mais pessoas. Se você está no Instagram, se você está no YouTube, compartilhe essa live para que mais pessoas sejam abençoadas. Eu sou a Rita Magalhães, sou apaixonada pela palavra de Deus e pela igreja local, pois ambas transformaram a minha vida e resgataram a minha família. No final da história de hoje, eu darei mais informações sobre o canal Rita Magalhães. Só ele tem o que você precisa, é uma série de lives que vai até o dia 14 de outubro. Boa noite, Domê. Boa noite, Rô. Boa noite, Fatinha, minha prima linda. Boa noite. Sejam bem-vindas. O objetivo dessa série é levar você a uma compreensão clara que só em Jesus as nossas carências são supridas, pois quem tem o Senhor tem tudo o que precisa. Iremos aprender nessa série a buscar na fonte o que precisamos para desfrutar de uma vida abundante aqui na terra. João 8:36. Se, pois, o Filho te libertar, verdadeiramente sereis livres. Na semana anterior, nós conversamos sobre a viúva de Sarepta. Caso você não tenha assistido, é só ir na nossa página no Instagram e no YouTube canal Rita Magalhães. Vale a pena conferir e compartilhar. Boa noite, minha querida. A história de hoje é uma história muito maravilhosa. É uma das histórias assim, que me deixa assim, surpresa, que me deixa muito feliz, que me deixa encantada. E eu já começo a dizer para vocês que é uma história impressionante e eu te asseguro que você nunca mais irá olhar para ela da mesma forma. Nós vamos conversar hoje sobre a mulher do vaso de alabastro e vamos falar sobre religiosidade e uma vida de entrega verdadeira a Deus. Então, eu te incentivo a continuar compartilhando. Vou tomar uma aguinha aqui, que a minha garganta não está muito legal. E nós daremos prosseguimento. Então, a mulher do vaso de alabastro é a nossa história de hoje. Eu, em uma outra série, eu também falei sobre a mulher do vaso de alabastro, mas hoje eu venho trazendo ela novamente, tá? E nós vamos aprender mais coisas, porque com o Senhor é assim, tá? A palavra de Deus, ela vai se renovando. Eu leio hoje, leio amanhã e eu me encho de coisas novas. E é sempre assim, Deus sempre tem algo novo para mostrar para a gente e não será diferente na história de hoje. A mulher do vaso de alabastro, e nós vamos aprender sobre religiosidade e sobre uma vida de entrega verdadeira ao Senhor.
Os evangelhos relatam 3 ocasiões em que Jesus foi ungido com óleo ou perfume caro. Uma mulher pecadora que derramou perfume caro e lágrimas sobre os pés de Jesus. Outra em que Maria de Betânia derramou nardo puro sobre os seus pés. E por fim, outro na casa de Simão, o leproso, em que uma mulher não identificada derramou um perfume precioso sobre a sua cabeça. Não sei dizer de fato onde 2 dos 3 fatos se unem, mas hoje nós vamos nos ater ao fato contido no Evangelho de Lucas, capítulo 7, do 36 ao 49. É sobre a mulher do vaso de alabastro, a mulher pecadora de Lucas, que nós iremos conversar. Então convida aí suas amigas, seus amigos, familiares e vamos lá. Como nós sabemos, a fama de Jesus estava correndo naquela região, naquela localidade, devido aos muitos feitos e principalmente por ele ter ressuscitado o filho único de uma mulher viúva em Naim. Então Jesus estava sendo muito comentado. As pessoas queriam estar perto, as pessoas queriam ouvir falar, ouvi-lo falar, queriam conversar com ele, queriam que ele fosse à sua casa. Então, Jesus estava sendo muito procurado e muito falado, e as pessoas comentavam. Ele estava, era como uma estrela. Ele é uma estrela, mas ele estava ali como um personagem diferente. As pessoas estavam curiosas. Quem é esse que ressuscita o filho de uma mulher, um menino já morto? Quem é esse homem que faz tantas coisas maravilhosas? Então, por conta disso, um fariseu convidou Jesus para ir à casa dele. Um homem fariseu, um religioso. Podemos imaginar que provavelmente havia ali uma jogada de interesses. Afinal, Jesus estava famoso e aparecer ao lado de Jesus poderia ser uma boa ideia. Vamos ver Lucas 7, 36. Convidou-o um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. Então eu te convido a deixar sua Bíblia aberta aí em Lucas 7, a partir do 36, e vamos que vamos. Então aquela notícia do jantar se espalhou por aquela cidade, por aquela região. E uma mulher da cidade, conhecida por seus muitos pecados, a Bíblia não conta quais eram os pecados daquela mulher, mas acredita-se que pela quantidade de pecados, ela fosse uma prostituta. E essa mulher pecadora, ela toma uma decisão. Essa mulher pecadora toma uma decisão de ultrapassar uma barreira que para muitos era considerada intransponível. Essa mulher ela foi decidida, uma pecadora na casa de um religioso e o pior, como penetra, pois ela não tinha sido convidada para aquele jantar e provavelmente ela não seria convidada. Ela foi atraída para aquele lugar porque ela sabia que só Jesus tinha o que ela precisava. O que te atraiu para o Senhor Jesus? Como você foi atraído, como você foi atraída para a presença de Deus? Como você estava? Você estava muito bem, estava muito feliz, ou você estava assim como eu, bem quebrada? Como você foi atraída para a presença de Jesus? Jesus sabia, aquela mulher sabia que Jesus tinha o que ela precisava, ela queria o que Jesus tinha. Então ela foi atraída para a presença dele. Lucas 7, 37 e 38 diz o seguinte: ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus, a seus pés. Chorando,
começou a molhar-lhes os pés com as suas lágrimas. Depois os enxugou com os seus cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. Ela foi atraída pela presença de Jesus àquele lugar. E o mais lindo, ela aproveitou a oportunidade que foi gerada para ofertar para o Senhor algo precioso. Ela fez para o Senhor uma oferta de louvor e adoração. Isso mexeu muito comigo. Isso mexe com você também? Aquela mulher, ela foi com o coração quebrantado para aquele lugar. Aquela mulher, ela não olhou para as circunstâncias, ela não olhou para a situação, ela não quis saber se ela tinha sido convidada ou não, mas ela foi atraída por amor até aquele lugar, para perto de Jesus. Ela foi ao encontro do Mestre para prestar a adoração. E ela deu para Jesus uma oferta preciosa, uma oferta cara. Quando ela chegou ali naquele lugar, era como se ela dissesse: nada para mim é mais importante do que a presença de Jesus. Ela não estava se importando com o que as pessoas iam dizer. Ela não estava se importando o que as pessoas iriam pensar, o que as pessoas iriam achar. Ela não estava com medo de ser expulsa daquele lugar. O que ela queria era estar perto do Mestre. Os olhares das pessoas não são mais importantes do que você, Jesus. Ela, como se ela dissesse isso para o Senhor. Os olhares das pessoas não são mais importantes do que estar perto de você, do que estar na sua presença. Não importa. Não importa o que as pessoas vão dizer. Não importa o que os convidados vão dizer. Nada é mais importante do que você, Jesus. O dinheiro usado para comprar esse perfume, ou o que eu poderia comprar vendendo esse perfume, não é mais importante do que você. Nada é mais importante. A tradição não é mais importante do que você, Jesus. A religiosidade não é mais importante do que você. As crenças limitantes não são mais importantes do que você, Jesus. Eu quero estar na sua presença. Eu quero me aproximar de você. Ela, de verdade, chegou a um lugar onde nada mais era tão importante do que a presença de Jesus. O que é mais importante para você hoje? O que é mais importante é o seu trabalho? O que é mais importante é o seu marido, é a sua família? O que é mais importante do que a presença de Jesus? O Senhor tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. Jesus tem que estar em primeiro lugar. Quando nós colocamos Jesus em primeiro lugar, todas as outras coisas ocupam um lugar certo na nossa vida. Nós podemos dar valor à nossa casa quando nós colocamos o Senhor em primeiro lugar. Nós damos mais valor ao nosso trabalho quando nós colocamos o Senhor em primeiro lugar. E aí por diante, os amigos, a igreja, quando nós colocamos o Senhor como prioridade, em primeiro lugar, as outras coisas tomam o seu significado na nossa vida. João 4:23 diz o seguinte: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. O Senhor não procura por pessoas religiosas. O Senhor procura adoradores de fato e de verdade. Uma adoração genuína é o que o Senhor deseja. Jesus conhece e sonda os corações. Ele sabia da adoração verdadeira do coração daquela mulher. E ele também sabia o que se passava no coração
do fariseu que o havia convidado para o jantar. Lucas 7, 39 e 43. Ao ver isso, ao ver aquela mulher se derramando suas lágrimas, entregando aquele perfume valioso, ao ver aquilo, ao ver Jesus aceitando aquilo, o fariseu que havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e de fato e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Jesus conhece. E Jesus respondeu-lhe Jesus: Simão, tenho algo a dizer. Dize, mestre. Disse ele: 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que pagar, por isso perdoou a dívida de ambos. Qual deles amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Aquela mulher sabia quem estava diante dela e que só ele poderia curar a dor que ela sentia na sua alma devido aos seus muitos pecados. Ela sabia quem era aquele que estava diante dela. Só você sabe o peso da sua cruz. Só ela sabia o peso que ela estava carregando. E só nós sabemos, só cada um de nós sabe o peso que carrega, a cruz que carrega. E só nós também sabemos, né? Só ela sabia da onde o Senhor a havia tirado. Muitas vezes nós não temos noção de onde o Senhor nos tirou. Colossenses 1,13 diz o seguinte: Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Que lição de adoração ela nos dá para que possamos viver com certeza, para que possamos saber com certeza. Só Ele tem o que você precisa. Lucas 7, 44 ao 49. E voltando-se para a mulher, Jesus disse a Simão: você está vendo esta mulher? Quando entrei aqui em sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Esta, porém, molhou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me recebeu com um beijo na face. Ela, porém, desde que entrei, não deixou de me beijar os pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas esta, com perfume, ungiu meus pés. Por isso afirmo a você que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Quanta coisa boa nós podemos aprender com essa mulher. Quantas lições. Ela foi atraída para o lugar da presença. Ela foi com expectativa no coração. Quando você vai para o seu lugar secreto, encontrar com o Senhor, qual é a expectativa do seu coração? Quando você se arruma num domingo, numa quinta ou numa quarta, ou no outro dia qualquer, para ir à igreja, na casa de oração, ou ao culto, qual é a expectativa do seu coração? Quando aquela mulher entrou naquela casa, ela tinha muita expectativa no coração dela. Ela queria se derramar na presença do rei. Ela queria adorá-lo com o seu coração. Como é que nós chegamos na presença do Senhor? Ela adorou e ofertou o que ela tinha de melhor. Com toda certeza, o que aconteceu naquele lugar superou as expectativas que ela criou. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, Ele faz infinitamente mais. Quando você for para a casa de Deus, lembre-se da mulher do vaso de alabastro. Lembre-se dela, que ela se aproximou de Jesus. Ela não podia entrar naquele lugar.
Ela não deveria entrar naquele lugar. E hoje nós temos liberdade para entrar no Santo dos Santos, porque o véu, ele foi rasgado. Jesus permitiu um acesso direto ao Pai, então nós podemos encher o nosso coração de expectativa só em saber o que Jesus fez, só em saber o amor com que Ele nos amou. Ela sabia que Ele amava, ela sabia que ela tinha muitos pecados, que Ele estava ali para perdoá-la, Ele já tinha perdoado, então ela chegou ali com o coração contrito, com o coração cheio de expectativa. Efésios 3:20, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundantemente, além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Agora eu te faço uma pergunta. Simão conhecia Jesus? O fariseu conhecia Jesus? Se ele conhecesse o Senhor, ele não teria declarado, não é profeta. Aquela mulher foi atraída por gratidão para adorar o Mestre. Ela foi como estava. Ela foi como era. Mas o melhor, ela não permaneceu do mesmo jeito. Os versículos 48 ao 50. Então Jesus disse à mulher: os seus pecados estão perdoados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a sua fé te salvou. Vá em paz. Eu iniciei essa live dizendo que aprenderíamos um pouco sobre religiosidade e uma vida de entrega verdadeira a Deus. Jesus deseja cada um de nós. Ele me deseja, Ele deseja você. Ele nos aceita como nós somos, mas Ele não nos deixa permanecer da mesma forma. Se você está numa igreja, se você está seguindo ali os ensinamentos, o que você tem aprendido, e se você está continuando do mesmo jeito, da mesma forma, da mesma maneira, se o Senhor não está impactando a sua vida e transformando de dentro para fora, você pode estar vivendo uma religiosidade. Então nós precisamos prestar atenção. Qual é a mudança que as palavras que eu ouço no domingo, qual é a mudança que as palavras que eu leio durante a semana na Bíblia, o que isso está causando de transformação na minha vida? Se essas palavras não te causam nenhuma transformação, você pode estar vivendo uma religiosidade e você precisa estar atento a isso. Dificilmente alguém que está sendo dominado pela religiosidade, ela percebe. Porque a religiosidade, ela vai cauterizando as pessoas. Jesus nos limpa, nos restaura, nos perdoa, nos cura e deseja fazer morada dentro de nós. Simplesmente porque Ele é bom. Não é pelo que eu faço, não é pelo que você faz, é pelo que Ele fez naquela cruz. Isso tem toda a diferença. É porque o Senhor é muito bom. Deus é bom. A mulher do vaso de alabastro, ela sabia disso. O inimigo das nossas almas sabe disso. Ele sabe que Deus é bom. Ele sabe e ele quer distorcer essa verdade para nós, os filhos de Deus. Independente do meu e do seu comportamento, o Senhor não vai mudar. Nós mudamos, o Senhor não. Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. O inimigo quer que acreditamos que só receberemos se nós formos bonzinhos, para que nós vivemos de uma forma mecânica. Deus, ele não fez marionetes. O Senhor não fez marionetes. Ele se importa com as nossas vontades, ele se importa com o que nós pensamos, com o que nós sentimos. Ele não fez robôs. Não é esse o interesse do Senhor. O Senhor quer uma transformação genuína para que ele receba uma adoração verdadeira.
Ele não quer que a gente viva de forma mecânica. Vai à igreja religiosamente, ir à igreja todo domingo, ir à igreja todos os dias. O que adianta? Você vai à igreja, você entrega o dízimo, você oferta, você sorri para seus irmãos, você participa da ação social, você lê a Bíblia, ora, faz tudo de forma robotizada. Isso nunca vai te dar uma alegria verdadeira. Até que tudo se transforme em um grande peso. Se você vai à igreja, se você entrega o dízimo, se você participa de atividades na sua igreja, mas se você faz isso de forma robotizada, você nunca vai ter uma alegria de verdade. Até que tudo se transforme em um grande peso, você se entristece consigo mesmo, você se entristece com as pessoas, você se entristece porque você não dá conta. Nós não damos conta de carregar as coisas de forma mecânica. O Senhor quer que nós sejamos nós mesmos, cheios do Espírito Santo. Se você continuar fazendo coisas de forma robotizada, você vai se entristecer contigo, com as pessoas, porque as pessoas vão nos frustrar. As pessoas erram, nós erramos, as pessoas erram e nós ficaremos frustrados. Aí você se entristece com Deus, você se entristece com os seus líderes, você se entristece porque você não dá conta de alcançar um padrão que você acha que Deus está te impondo. O Senhor não te impõe coisas. Aí você fica doente. Se nós começarmos a fazermos as coisas de forma robotizada, nós ficaremos doentes, nós vamos culpar Deus, nós vamos culpar as pessoas. Esse é o plano do inferno. O inferno quer que você haja de forma robotizada. O Senhor quer que você viva, que você fique contente de estar na igreja, que você sorria. E quando você se aborrecer, você pode ficar entristecido, mas você pode voltar atrás, olhar para a palavra e mudar a sua visão e perdoar o seu irmão que possa ter te magoado e se perdoar a você mesmo. Uma vida religiosa traz peso. Uma vida religiosa nos leva para baixo. O inimigo trabalha para que nós façamos as coisas de forma mecânica. O inimigo trabalha para que você vá trabalhar de forma mecânica. Você pode se perguntar: como eu posso saber se eu estou caminhando para um lugar de religiosidade? Como eu faço para não cair nessa armadilha? Como fazer para não cair nessa armadilha? Gente, isso dá conteúdo para uma outra série. E eu já estou aqui pensando numa outra série de falar de mulheres e falar sobre religiosidade. Olha só. A religiosidade, ela vem de forma muito sutil. Muito sutil. Jesus morreu na cruz para que nós tivéssemos vida. E vida com um V maiúsculo. E não uma vida religiosa. Quando a mulher do vaso de alabastro entra naquela casa, ela não apenas derrama perfume, mas ela quebra ali paradigmas. Ela quebra ali o espírito de religiosidade. Qual foi a motivação daquela mulher? Faça essa pergunta para você mesma e saiba qual é a sua motivação ao servir ao Mestre. Eu assisti uma mensagem da pastora Joyce Meyer sobre lei e eu fiquei pensando sobre o assunto. E ela contou sobre o seu pastor, na época que ela ainda não estava na TV, não estava no rádio ainda, e o pastor dela, ele sugeriu, né? Ele convidou a igreja para ler a Bíblia durante um ano. E ela começou a ler a Bíblia durante um ano. E ela disse que como ela tinha ministério na igreja, ela era líder na igreja, então ela queria mostrar, né, que ela estava acompanhando. No começo ela leu, aí marcava lá o xizinho que ela conseguiu, ficava lá, e ela lia uma parte, aí lia os capítulos daquele dia, no outro também, depois ela começou a ficar para trás,
depois ela ficou para trás, e depois ela foi num dia, leu tudo aquilo de uma vez só, e aquilo estava se tornando um peso para ela. Eu não quero dizer que você não deva ler a Bíblia, não deva participar, não deva participar de leitura bíblica durante o ano, isso é importante também. Mas por que você está fazendo isso? Será que se você pegar um versículo durante o dia, e se você ruminar, decorar aquele versículo, você mergulhar naquele versículo e aprender e botar em prática aquele versículo, o que seria mais gratificante? Aprender aquele versículo e colocar em prática, ou você ler para acompanhar um programa e você não está aprendendo nada? É muito importante acompanhar, nós somos pessoas disciplinadas, é muito importante nós seguirmos a direção dos nossos líderes, mas nós precisamos fazer isso em amor. Não que isso seja um peso para mim ou para você, não uma obrigação, não por reputação, mas sim por uma direção. Seja dirigido pelo Espírito Santo. Faça as coisas que o Senhor colocar no seu coração. Faça as coisas por desejar conhecer mais a Deus. Não por legalismo, não por religiosidade. Faça a coisa certa por uma razão certa, não a coisa certa por uma motivação errada. O que isso significa para Deus? Seja ousada. Vamos continuar aqui. Acho que eu apertei um botãozinho aqui que não era para apertar. Deixa eu continuar aqui. Então, seja ousada. Faça perguntas para Deus. Sintomas de religiosidade. Querer que todos façam igual a você. Querer que as pessoas sejam como você é. Querer impressionar a Deus. Isso é um sintoma de religiosidade. Querer impressionar as pessoas. Querer impressionar a você mesmo. Isso são sintomas de religiosidade. 2 Coríntios 3:6. É Ele quem nos torna capazes de servir a nova aliança. Estamos debaixo da graça, que tem como base não a lei escrita, mas o Espírito de Deus. A lei escrita mata, mas o Espírito de Deus dá vida. Eu fui escrevendo, já surgiu assunto para uma nova série, então eu vou deixar esse assunto de lado, guardadinho, para montar uma série, para nós conversarmos mais, com mais tempo, sobre religiosidade. É claro que muitas vezes nós vamos precisar fazer coisas sem vontade, porque nós somos pessoas que temos disciplina, nós somos pessoas que temos responsabilidades, nós somos pessoas responsáveis. É muito importante a gente também manter o ritmo, mas fazer as coisas para Deus, por obrigação, se tornará um peso e isso vai se transformar em religiosidade. Se oro por obrigação, tiro a vida que há na minha comunhão com Deus. Se eu leio a Bíblia somente por obrigação, eu tiro a vida que há nas palavras escritas. Se eu cuido do meu irmão por obrigação, eu trabalho por obrigação ou somente pelo dinheiro, a minha satisfação estará em apuros até que eu morra. Se eu oferto ou se eu dizimo por obrigação, eu tiro a vida que existe nessa atitude abençoadora. Jesus se sacrificou por nós para que nós tivéssemos uma vida abundante. A mulher do vaso de alabastro rompeu a barreira do preconceito, da religiosidade, dos padrões da época para fazer uma entrega voluntária para Jesus. Não seja conduzido por regras e regulamentos. É claro que eles são necessários, mas seja conduzido em primeiro lugar pelo Espírito Santo. A lei perfeita está registrada dentro de mim e dentro de você. Mateus 5,17. Não pensem que eu vim para acabar com a lei de Moisés ou com os ensinamentos dos profetas. Não vim para acabar com eles, não, mas para dar o seu sentido completo. E eu vou ainda mais longe. Ele te atraiu para ouvir essa live e para tantos outros lugares, para você ouvir sobre ele.
Decida fazer como a mulher do vaso de alabastro e se entregue por completo ao nosso Pai, porque só Ele tem o que nós precisamos, só Ele tem o que você precisa. Mulher, não saber quem você é e o significado do sacrifício de Jesus na cruz te levará para o lugar de religiosidade. Onde você tem andado? O que você está precisando? Paz, alegria, saúde, segurança, libertação, senso de preenchimento ou qualquer outra coisa. A mulher do vaso de alabastro entendeu o significado da adoração. Ela se posicionou e fez a melhor escolha. Hebreus 10, 12 ao 17 diz o seguinte: Porém Jesus Cristo ofereceu só um sacrifício para tirar os pecados, uma oferta que vale para sempre, e depois sentou-se ao lado direito de Deus. Ali Jesus está esperando até que Deus ponha os seus inimigos como estrado dos pés dele. Assim, com um sacrifício só, ele aperfeiçoou para sempre os que são purificados do pecado. E o Espírito Santo também nos dá o seu testemunho sobre isso. Primeiro ele diz: quando esse tempo chegar, diz o Senhor, eu farei com o povo de Israel esta aliança. Porei as minhas leis no coração deles e na mente deles as escreverei. Depois ele diz: não lembrarei mais dos seus pecados, nem das suas maldades. O Senhor não se lembra mais dos nossos pecados. O Senhor não se lembra mais das nossas maldades. Mulher, nunca se esqueça. Não precisamos ficar buscando nossos erros e nem o das pessoas. A lei está no nosso coração. Quando erramos, o Espírito Santo, ele nos adverte. Quem tem Deus tem tudo o que precisa. A você que está aqui me ouvindo, muito obrigada pela sua atenção. Na live da próxima semana nós conversaremos sobre a rainha de Sabá e entenderemos sobre o poder da sabedoria. Para você que está aqui me assistindo pela primeira vez, eu sou a Rita Magalhães, sou professora, sou escritora e palestrante. Há algum tempo o Senhor vem ministrando ao meu coração de maneira bem intencional sobre as mulheres da Bíblia e a importância de tudo que está registrado nas Escrituras. E eu tenho usado as redes sociais para divulgar o que Ele me tem confiado. As nossas lives acontecem sempre às segundas-feiras, às 22 horas. Se você ainda não é inscrito no canal Rita Magalhães no YouTube, se inscreve agora, compartilhe essa live com outras pessoas e vamos juntos aprender com as mulheres da Bíblia. Convida 1, 2, 3 pessoas e vem com a gente. Um abraço carinhoso e que você tenha uma semana abençoada com Jesus. Até a próxima.